Olá, queridos. Dando continuidade, então, ao nosso estudo panorâmico do Novo Testamento. Agora nós estamos no Atos dos Apóstolos, a narrativa do início da vida comunitária cristã, da vida da igreja. Os discípulos estavam em Jerusalém, eles estavam aguardando a promessa do envio do Espírito Santo. Jesus já havia ressuscitado e ascendido aos céus. Enquanto eles estavam em oração, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo encheu o lugar onde eles estavam e também encheu a vida deles. E ali começa, então, a história da vida da igreja. Muitas conversões, porque Pedro ele é levantado assim, com toda a ousadia para pregar a ressurreição de Cristo. Milhares de pessoas se convertem e os discípulos se tornam então essas testemunhas da ressurreição do Senhor. A palavra testemunha é mártir. Temos a narrativa no capítulo 8 do primeiro mártir, no sentido de dar a própria vida por causa da fé, que é a vida de Estevão, não é? Que depois de pregar a palavra ele foi apedrejado até a morte. E ali diz que Saulo, que depois seria Paulo, né, estava lá, ele que perseguia a igreja, consentia com a morte de Estevão, que no momento do seu apedrejamento ainda invocava o Senhor e ainda orou pela vida daqueles que estavam apedrejando-o. E temos também uma outra morte no início aí, que é a morte de Tiago, o irmão de João, o apóstolo João. Tiago e Pedro foram presos, isso está lá no capítulo 12. Foram presos e Tiago foi decapitado por ordem de Herodes e Pedro ficou ali na prisão aguardando julgamento e certamente seria executado se não houvesse uma intervenção milagrosa de um anjo que o libertou, né? E então ele pôde sair da prisão. Ok, hoje chegamos então para o início das viagens missionárias. A primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Tudo começa ali em Antioquia, da Síria, como já disse. Foi o lugar onde começou todo o planejamento para a expansão do evangelho para muitas regiões. E Paulo e Barnabé estão então programando essa primeira viagem. Cabe lembrar também que é em Antioquia da Síria que os discípulos são chamados pela primeira vez de cristãos. Então vamos lá, temos um mapa e esse mapa agora vai mostrar a primeira viagem então missionária de Paulo. Acompanhem comigo aqui, olha a setinha. Nós temos a Antioquia da Síria, né? Então eles partem e vão em direção a uma ilha chamada Chipre, ok? Chegando na ilha de Chipre, a primeira localidade, logo que chegam, é Salamina. E eles vão até as sinagogas daquele lugar, as sinagogas judaicas. Aliás, era um costume de Paulo, onde ele chegava, primeiramente ele procurava uma sinagoga e pregava para os judeus. E geralmente encontrava dificuldade e oposição, como nós vamos ver. Mas era assim que procedia. De Salamina, então, uma vez tendo pregado em várias sinagogas, eles vão até a outra extremidade dessa ilha de Chipre, que é Pafos. Em Pafos acontece algo interessante. Eles encontram ali um personagem chamado Elimas. Era um mágico judeu, um falso profeta, que ele confundia as pessoas com as suas mensagens e o que ele realizava ali, sabe? E há um outro personagem ali que se chama Sérgio Paulo, era um procônsul, um homem inteligente, e que ele estava sendo confundido por esse Elimas. Acontece então que Paulo chega ali e então prega o evangelho. E ele então sofre essa oposição desse mágico. Então Paulo o repreende e diz assim: olha, o Senhor vai pesar a mão sobre você
e você não vai ver mais a luz do sol por um bom tempo. E ele falando isso, ele ficou cego, não é? Que ele precisava até ser ajudado para caminhar. E Sérgio ficou impressionado com aquilo, e ouvindo então a mensagem de Paulo, Sérgio se converte ao Senhor. Ok, ocorrendo então essa conversão de Sérgio aqui em Pafos, em Chipre, eles vão então em direção a Perge. Ok, aqui já, essa região mais a Ásia Menor aqui, né? Em Perge. Em Perge só acontece uma coisa. Aqui é João Marcos, que era primo de Barnabé, mais jovem, ele desiste da viagem. Ele desiste. Então ele volta para Jerusalém e Paulo e Barnabé seguem caminho até a região aqui chamada a cidade de Antioquia. Essa Antioquia é a Antioquia da Pisídia. Não confundir, olha aqui, com a Antioquia da Síria, que era o quartel-general dos cristãos, no sentido da estratégia da expansão do evangelho. Essa Antioquia da Pisídia, então, está aqui, e aconteceu ali um progresso muito grande para o evangelho, porque Paulo foi à sinagoga no sábado, pregou o evangelho, e as pessoas gostaram, e tanto é que o convidaram para que pregasse novamente no sábado seguinte. Não é? E acontecendo que, ao pregar, acabam surgindo ali judeus que se opõem àquela mensagem, e Paulo e Barnabé acabam sendo expulsos dali. E, sendo expulsos, eles caminham então em direção a essa cidade chamada Icônio. E a palavra de Deus, lá em Atos 14, versículo 3, diz que eles ficaram muito tempo aqui em Icônio, não se sabe quanto tempo. E pregaram o evangelho ali e a cidade ficou dividida, tá? Entre aqueles que creram e os que se opunham. Uma vez, então, de Icônio, então, eles seguem para Listra, tá? O que acontece em Listra? A cura de um aleijado, um coxo de nascimento. Quando aconteceu essa cura, as pessoas ali ficaram assim, muito surpresas e maravilhadas, e acharam que Paulo e Barnabé eram deuses em forma humana. Chamaram Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio, que era o portador da mensagem. E Paulo e Barnabé falam, não, nós não somos deuses. Eles rasgam as vestes ali, falam, nós somos homens como vocês. E eles pregam, então, a palavra naquele lugar. E acontece, então, que no final das contas, chegam ali judeus vindo, tanto de Antioquia da Pisídia, como de Icônio, judeus perseguindo Paulo e Barnabé. E Paulo é apedrejado e tido até como morto. Mas os discípulos o cercam ali depois e ele se levanta, né? E então segue a sua viagem até Derbe, onde também pregam o evangelho, há conversões ali. E aí então Paulo e Barnabé começam a fazer o caminho de volta, né? Fazendo o quê? Fortalecendo aqueles que se converteram nas cidades por onde passaram, né? Então aqui, olha, Listra, Icônio, Antioquia, né? Confirmando os discípulos, estabelecendo então as igrejas, né? E então voltam para Perge. Em Perge, onde houve a separação ali de João Marcos, eles não pregaram o evangelho na ida, mas na volta pregaram o evangelho aqui em Perge também. E depois de conversões ali, eles seguem o seu caminho de volta para a Antioquia da Síria. E a palavra de Deus diz assim, eles navegaram, isso no capítulo 14, versículo 26, diz assim, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Ali chegados, reunida a igreja em Antioquia, relataram quantas coisas fizera Deus
com eles e como abrira aos gentios a porta da fé. E permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Então, esta é a narrativa da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo com Barnabé. Fazendo então uma revisão, aqui está agora então todo o enunciado escrito, a primeira viagem missionária de Paulo. Começaram então lá, o item 1, Antioquia da Síria, onde eles partiram, foram para Chipre, a ilha, e chegando em Salamina, ali, uma localidade de Chipre, pregam nas sinagogas judaicas. No outro extremo dessa ilha de Chipre, que é Pafos, eles encontram ali aquele mágico Elimas, que confundia as pessoas, e Paulo então prega o evangelho, repreende esse Elimas, o mágico, inclusive dizendo que a mão do Senhor estaria sobre ele pesando e ele ficaria cego, porque confundia um homem chamado Sérgio, era um procônsul ali, um homem inteligente. Então Paulo fez tudo isso, e ao acontecer isso com o Elimas, Sérgio ficou assim maravilhado com tudo aquilo, então ele passou a ouvir Paulo e ele creu na mensagem do evangelho e se converteu. Eles então prosseguem ali de Pafos, né, e vão para Perge, já na Ásia, e ali há uma separação de João Marcos, que volta para Jerusalém. Eles seguem viagem até Antioquia da Pisídia, como falamos. Paulo prega na sinagoga em um sábado, ele é convidado a pregar no sábado seguinte. Paulo enfrenta judeus que se opunham e prega assim mesmo a palavra. No final eles são expulsos de lá, seguem para Icônio, pregam a palavra lá na sinagoga, grande multidão de judeus e gregos creram, há uma oposição de judeus, eles ficam ali muito tempo, a cidade fica dividida, na verdade, né? Aí eles seguem viagem até Listra, onde existe aquela cura do cego, do coxo, perdão, né, do aleijado de nascimento, e Paulo acaba no final sendo apedrejado ali, tido como morto, mas ele se recompõe com a ajuda dos discípulos, segue viagem até Derbe, pregaram o evangelho, muitos discípulos. Aí então eles retornam a Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia, né? Fazendo o quê? Fortalecendo os irmãos, né? Organizando as igrejas, continuam, vão até Perge, onde ali houve aquela separação com João Marcos, pregam a palavra ali, porque eles não tinham pregado na ida, e seguem para Antioquia da Síria, onde reúnem a igreja e contam as boas novas da abertura da porta da fé aos gentios. Ok, nós vamos interromper então aqui o estudo de Atos, para não atropelarmos demais, porque é uma importante narrativa. Na próxima oportunidade, voltaremos com a segunda viagem missionária de Paulo. Que Deus abençoe a sua vida. Até lá!